Olá, eu sou Rosane Sena, da Dunamis Church of God em Martinez, na Califórnia. Desde já eu já te peço que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Os nossos vídeos estão aqui presentes para que você possa se deliciar com as Escrituras e a palavra de Deus entre no seu coração como algo do seu devocional, do seu dia a dia, e assim Cristo se revele a você. Fique conosco e assista o nosso próximo vídeo. Olá, eu sou Rosane Sena, pastora na Dunamis Church of God em Martinez, na Califórnia. Hoje é aquele vídeo que você precisa segurar na minha mão, ter paciência e vem comigo. Porque hoje o tema é sobre regeneração. E esse tema parece alguma coisa muito clara, muito óbvia para todo cristão. E a gente tem uma coisa da linguagem que, quando a gente fala muito de um contexto, de um tema, de um conceito, ao reproduzi-lo e constantemente rodar no ciclo daquele ambiente social que é falar daquele conceito, vai se perdendo o real significado. E aquilo que parece ser óbvio para todo mundo daquela comunidade perde o sentido e o significado. Então, hoje, a gente vai retomar o sentido e o significado com camadas, para que a gente construa um conceito básico da nossa fé cristã. Regeneração. Eu estou aqui equipada com os meus caderninhos, porque eu sou analógica, tenho aqui algumas coisas importantes para a gente conseguir caminhar e sem perder aquilo que foi preparado para vocês. Então, esteja pronto aí e se delicie com o conhecimento a partir da graça do Espírito Santo se revelando a nós na sua palavra. Vamos lá. A base daquilo que eu vou trazer está naquele clássico arminiano, os 5 pontos do arminianismo clássico, porque é a base do conhecimento que eu trago aqui para vocês. Não é um problema que você não creia desse jeito, tudo bem? A gente não vai entrar em contradição, em complicação aqui por conta disso. Então vamos lá. Regeneração, ele tem um conceito e eu vou trazer esse conceito decupado. Eu já trabalhei com esse conceito para simplificar o entendimento aqui. Então, regeneração é dar uma nova existência, melhorar, restaurar, corrigir, verificar. Então, vamos lá. Vou usar aqui minha água, beba água. Hidratar a prega vocal. Isso aqui é uma pessoa. Esta pessoa, ela está dentro de um contexto social. Ela tem uma cosmovisão, ela tem uma visão de mundo. Ela está dentro de uma família, ela está dentro de algum lugar, de várias instituições, escola, igreja, espiritualidade, empresa, enfim. É uma pessoa. Esta pessoa, ela já tem uma existência. Certo até aqui? Então vamos lá. Se ela já tem uma existência, então como entra a regeneração na vida desta pessoa? Aqui representada por essa garrafinha de água. Olha só, esta pessoa, ela vai passar por um processo. Porque essa pessoa aqui, ela não tá parada. Por isso que as pessoas quando dizem assim, não, mas eu sou assim, isso enrijece, empobrece e desqualifica a existência dessa pessoa. Porque ela está assim, ela não é. É uma coisa muito diferente daquilo que a gente está acostumado a dizer. Quando ela passa por um processo de regeneração, quer dizer, ela vai entrar num movimento de regeneração, significa que esta existência que estava aqui no passado começa a modificar, a ser corrigida. Então, ela começa uma nova existência, ela começa a ser regenerada. Então, esse processo de regeneração é dar uma nova existência. E quem dá essa nova existência? É quem justamente deu a primeira existência. Só que o processo regenerativo, ele é um processo de revivificar.
nós vamos revivificando dentro de um conceito de salvação. Então, quando a gente aceita a Jesus, quando a gente passa por um novo nascimento, o novo nascimento gera uma regeneração. Significa que quando nós nascemos de novo, como nós aceitamos Jesus, a gente vai ter um movimento de uma nova existência dada por Deus a partir do contato com a graça. E essa graça aqui é algo maravilhoso. Eu trouxe um conceito sobre graça divina e eu quero compartilhar aqui com você. Graça divina é uma afeição gratuita pela qual Deus, tocado pelo amor, vai em direção a um pecador e dá seu filho. Então, olha só, Deus se dá, ele entrega o filho dele para esta pessoa. Ele entrega dadivosamente, por afeição, ele entrega por amor o seu filho a este pecador. E quando ele entrega o seu filho, essa pessoa compreende essa entrega e recebe este presente de Deus, ele está envolvido pela graça divina. Porque é um encontro. É Deus, por afeição e amor, entregando o seu filho a um pecador. E ao mesmo tempo, esse pecador se descobre sendo amado por Deus e recebe para si este filho, porque ele fez um sacrifício salvífico. Então, quando este encontro se dá deste Deus com este pecador, e a ligação é Jesus, isto começa a movimentar a graça em direção a uma nova existência. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Eu não tenho como não ficar maravilhada com tudo aquilo que Deus faz. Então, neste caso, quando existe este encontro deste Deus e este pecador religados por Cristo e o sacrifício dele, quando um entrega e o outro recebe, quando Deus entrega e o homem recebe, existe uma pessoa, na verdade, uma pessoa que está fazendo esta ligação permanente e ajuda no movimento de regeneração deste pecador. O agente regenerador, o agente permanente de ajuda acessível ao pecador é o Espírito Santo. Então, a execução, o movimento do Espírito Santo sobre nós pecadores é um movimento de permanente ajuda no processo de regeneração. Isso não é lindo? Aqui acontece uma coisa muito interessante. Eu vou trazer três autores. Vocês me desculpam que eu tô com uma rouquidão, mas já tem muito tempo e eu preciso cuidar da minha hidratação vocal. Existem 3 autores que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. O primeiro autor, ou aqui no caso são 2 autores, que é o Stanley e McCall, ele diz que existem 2 formas desta graça se manifestar. A primeira forma, ele diz que é a graça inicial. Essa graça inicial é um movimento que vem de Deus. É um movimento da doação, do amor, da justiça de Deus para os homens. Então, esse movimento é feito, ele é conduzido totalmente por Deus. Este movimento da graça inicial é tudo por Deus. E existe uma outra coisa,
que também está dentro do movimento da graça divina, que estes autores trazem, que é a graça subsequente. O que é uma graça subsequente? É um relacionamento depois da graça inicial. Então tem a graça inicial e aí depois da graça inicial vem um movimento de graça subsequente que ele é cooperativo. O que isso significa? Que Deus está fazendo todo o processo, mas existe uma cooperação do homem dentro deste processo da graça subsequente. Então o homem também se movimenta dentro da graça subsequente, ele coopera também com Deus neste movimento de regeneração. Então, estes autores, guardem essa informação, eles fazem uma divisão da graça divina. Muito mais, não só levando em consideração a ativação, o ativo de Deus nesse movimento, mas também ele não coloca o homem somente passivo. Depois que ele recebe a graça inicial do movimento, que é tudo por Deus, ele também começa a ser ativo no processo individual, no processo dele de regeneração. Então também ele coopera com o Espírito Santo no processo da própria regeneração. Outro autor é Picirilli. E não é esta a forma de dizer, mas é a forma como eu consigo. Ele fala também de uma outra forma sobre essa graça, que a gente não pode descartar. Ele fala sobre a graça preveniente. O que é uma graça preveniente? É uma graça preventiva ou pré-regeneradora. Então, antes de acontecer esta graça em movimento do encontro de regeneração a partir do novo nascimento, ele fala que existe uma graça antecipada a este início de movimento. Ele fala que esta graça é uma graça de regeneração que começa antes do novo nascimento. É uma graça regenerativa preveniente, significa ela existe antes da regeneração e ela também está em movimento. Por isso existe esse abrir dos olhos do pecador. Porque isto tudo é um pacote que vai piorando no sentido de que ele vai ficando mais sensível, mais detalhado. Este plano de graça, esse plano de regeneração, ele tem várias nuances e vários detalhes. Aqui eu estou falando de coisas que existem e em um outro momento talvez a gente coloque uma camada mais refinada de conhecimento aqui. E o Gunther, que é o terceiro autor, ele fala assim: sem a graça, nada salvífico é possível à humanidade. O Gunther ele está falando aqui o seguinte: se não houver a graça divina atuando no movimento salvífico, nada que é humano pode ser salvo. Então o humano só pode ser salvo a partir da graça. A regeneração também só é possível por causa da graça divina. E aí a gente vai passar para outra parte. A gente caminhou aqui dentro de um conceito. O ser humano é regenerado quando ele crê em Jesus pela ação da graça subsequente. Por isso que eu trouxe aqueles três autores, para que a gente tenha um pouco de conteúdo para a gente entender que a gente só pode ser generado a partir da figura de Cristo, o nosso Salvador. Então, o início da nossa salvação, o início do movimento da graça divina, o início da regeneração do homem é porque existe um momento que nós temos uma responsabilidade dessa nova existência. O movimento, ele me conduz a uma ação de responsabilidade sobre a dádiva da graça. Então, a gente tem a graça subsequente movimentando. Então, vamos passo a passo disso. Primeiro,
essa pessoa aqui, representada pela nossa garrafinha aqui, esta pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela crê em Jesus. Ela compreende que Jesus é o seu Salvador e ela também é o seu Senhor, que ela estaria perdida nela mesma, no contexto divino e na eternidade, se ela não passa pela porta que é Cristo. Então, o primeiro ato é, essa pessoa crê em Jesus. Este movimento começa a fazer a graça se manifestar individualmente naquela pessoa. E aí, então, ela começa a ser regenerada. A partir dali, começa uma nova existência. E aí, neste contexto, vai acontecendo o primeiro processo de libertação, que está muito ligado, visivelmente a gente percebe, está muito ligado a um novo comportamento. Nós vamos adquirindo um novo comportamento. Ele é o mais importante? Não. Mas ele precisa acontecer? Acredito que sim, que ele é importante. Porque se eu tenho uma nova existência, eu preciso emitir respostas de comportamento, dando notícias deste processo de acreditar em Jesus e começar a minha regeneração, porque a graça divina está se movimentando na minha vida, então eu preciso agora de libertação. E este estado e este processo também de libertação, ele é um estado onde a graça começa a atuar e começa a haver mudanças. Se é de fora para dentro, de dentro para fora, isto a gente precisa de outro vídeo para falar. E aí eu quero trazer alguns textos e você anote aí. Atos 7:51. Neemias 9:30. Isaías 63:10. Efésios 4:20. Tudo estes textos está falando assim, ó. A graça divina capacita a vontade humana a crer. Então, é pela graça que a nossa vontade humana vai sendo construída para dar a possibilidade de crermos. E ao libertar o arbítrio que estava escravizado ao pecado. Então, esse movimento que a graça vai me capacitando, eu vou sendo liberto, porque a minha arbitragem, a minha vontade estava presa no pecado. Então, quando começa o processo de libertação, de regeneração, então esta vontade, o meu arbítrio, ele começa agora a ser livre do pecado. Então, o meu arbítrio, que antes era este lugar preso, cativo, agora ele está liberado pelo movimento da graça, do novo nascimento e da regeneração, porque existe uma nova existência sendo construída. Agora eu posso arbitrar sobre a minha vontade. Agora eu posso estar mais ativo no processo da minha regeneração. Lindo, né? E aí tem um outro autor, que é o Walson. Ele diz assim: a graça divina não verga a vontade humana, mas capacita a vontade de fazer uma escolha livre do pecado. Eu acho que a edição vai escrever isso aqui para mim. Olha só. A graça divina não verga a vontade humana, mas capacita a vontade de fazer uma escolha livre do pecado. Então, no ato que eu creio em Cristo e a regeneração começa a ser conduzida pela graça divina, essa graça divina me liberta. E aquilo que era a minha vontade agora está liberada, porque não está condicionada, ligada, presa ao pecado, mas há uma mentalidade de liberdade no espírito. Então agora eu posso arbitrar livremente
fora do pecado, porque esta obra de regeneração começa a ficar mais clara para mim. E antes, aqueles comportamentos que eu emitia, mas agora, muito mais, a minha visão de mundo, a minha visão de família, a minha visão de educação, a minha postura como pessoa, o meu lugar, ele começa agora a ter uma participação minha da graça subsequente, e agora eu começo a fazer a correção que a queda causa em mim. Isto tudo é feito pela graça, mas eu participo quando eu tenho o meu arbítrio liberado do pecado, e agora eu começo a ser capacitado a que a minha vontade esteja congruente com aquilo que é a verdade bíblica. Isso é maravilhoso. Então, olha só. Desculpa aqui. Olha só. Com isso, a gente vai começar a entender a soteriologia ou a expiação sobre o pecado de todos. Então, a regeneração, ela começa a me dar notícias de como eu sou salvo e a partir da minha salvação, como é a minha regeneração. Então, assim, eu começo a fazer boas escolhas, porque o Espírito Santo está se movendo na minha regeneração, fazendo o elo de ligação entre eu e Deus, e este elo chama Jesus, é a salvação que vem dele. Olha que lindo isso. Eu, Rosane, creio em Jesus, porque havia uma graça antes que me proporciona um caminho para que eu creia. Então, uma graça anterior faz com que eu venha a Cristo. E com essa graça anterior, eu olho para Cristo e aquilo abre os meus olhos e eu começo a crer que Jesus morreu por mim para que eu seja liberta do meu pecado. Quando isto acontece e eu faço a confissão e eu começo a compreender essa graça, esse poder, esse amor, essa paternidade, aí eu começo um processo de regeneração. Eu digo, aquilo que era antes não cabe agora para mim. Eu preciso de uma vida regenerada. E a vida vem com Deus fazendo tudo para que este movimento de regeneração aconteça. E depois, a graça subsequente vai me dizendo, olha, você agora é colaborador de Cristo. Você é colaborador do Espírito Santo, porque sua vontade, antes que era cativa, era presa, agora foi liberta. E a partir dessa libertação, você continua no seu processo de regeneração, porque existe uma nova vida para você, há uma nova existência. Nós vamos corrigir, nós vamos vivificar você a partir do seu processo de regeneração. O movimento de regeneração é um amor, é uma afeição de Deus por nós. É o sacrifício vivo da cruz. E é a graça disparada sobre mim. O véu da graça veio sobre mim. E ele me faz a chegar a Cristo. Ele me faz crer. Essa graça me faz crer. Essa graça me faz entender que não é sobre mim, que tudo vem originariamente de Deus, mas que por amor ele permite que eu participe disso com a minha vontade liberada do pecado, compreendendo que existe um processo de regeneração e que neste processo eu me ligo a uma nova vida com a ajuda permanente do Espírito Santo. Este é um conhecimento que a gente tem que revisitar muitas vezes, porque a gente vai deixando tão pequeno o conceito de regeneração que a gente se esquece da grandiosidade, da justiça de Deus sobre nós. E essa justiça é o amor. Continue conosco.
Beijo, beijo e até mais.